Pronto, agora a gente vai fazer esse exercício aí que vocês estão visualizando na tela. Que é o exercício 6 da lista 1. Então, olha só, que esse exercício faz? A gente tem uma função f cujo gráfico está sendo dado aí, né? Esse gráfico desenhado. Esse gráfico é completamente aleatório, tipo um gráfico qualquer. A ideia do exercício não é tentar deduzir usar uma fórmula, né? Mas é pensar nesse gráfico geometricamente. A gente vai fazer isso com a ajuda do GeoGebra, né? Na verdade, se fosse uma sala de aula presencial, num primeiro momento eu não usaria o GeoGebra, né? Porque eu quero que vocês não pensem na fórmula, na verdade, mas entender o efeito geométrico olhando diretamente para a cara do gráfico. Então, que mudanças, que transformações essas coisas provocam no gráfico, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa função f, né, que é a função cujo gráfico está desenhado aí, e eu vou aplicar coisas nessa função, né? Transformações, né? Que são transformações definidas algebricamente, tá certo? Beleza? E aí, o exercício consiste em pensar que mudanças gráficas isso vai causar. Tá beleza? Então, vamos olhar o item A e o item B, responder isso antes de abrir o GeoGebra, certo? Então, quando eu faço f de x mais 1, o que isso vai causar no gráfico? Qual é o efeito geométrico que isso vai causar no gráfico? Fala aí, ninguém sabe responder isso. Vai transladar uma unidade para cima. Isso, justamente, né? Levi, Caio, é isso, vai transladar uma unidade para cima. Por que vai transladar uma unidade para cima? Porque eu estou fazendo, né? Eu tenho a função original f, que o gráfico está ali desenhado, e eu estou definindo uma nova função h, que é definida por h de x igual a f de x mais 1. Então, cada y da nova função h corresponde aos y originais, as ordenadas originais, com uma unidade a mais. Então, isso vai transladar o gráfico para cima. Beleza? Certo? Alguém tem alguma dúvida nisso? Eu estou insistindo nessa pergunta porque nesse exercício as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Então, é bom quem tem dúvida nesse primeiro tipo falar, assim, né? Beleza. Então, o segundo, que cadê? Que é f de x menos 1. O que vai acontecer? Vai ser ao contrário do anterior, né? Num certo sentido. Ele vai transladar uma unidade para baixo, porque eu estou reduzindo em uma unidade cada coordenada y. Tá legal? Alguma dúvida? Beleza? Então, continuando. O terceiro. H de x igual a... Fala, alguém quer falar? É só para a gente, de repente, já ir falando a imagem, porque a atividade pede, ó. Ah, sim. A primeira, no caso, vai ficar 0 a 4, né? Isso. Beleza? Todo mundo entende essa questão da imagem? Tem alguma dúvida? Né? A imagem são os valores de y que são atingidos pela função. Então, a função f original, quais são os valores de y que ela abarcava? Entre menos 1 e 3, concorda? Né? A imagem da função é esse intervalo, entre menos 1 e 3. Tá?
Se eu coloco uma unidade para cima, o que vai acontecer? Vai deslocar isso para onde? Para de 0 a 4. Se eu coloco uma unidade para baixo, vai deslocar para onde? Menos 2 a 2. Alguma dúvida nisso? Isso, e o domínio vai continuar sendo o mesmo. Repara, eu tô não usando o GeoGebra no primeiro momento de propósito, tá? No GeoGebra isso fica mais evidente, mas eu tô de propósito querendo que vocês façam esse exercício só mentalmente. Mariana, quer falar? Certo. Beleza? Então agora o terceiro. Agora eu estou somando uma constante dentro do parênteses. Beleza. Então agora eu estou somando uma constante dentro do parênteses, né? Beleza? Certo? Quando eu faço isso, qual vai ser o efeito geométrico dessa operação? Então nesse aí, ó, h de x igual a f de x mais 1. Certo? Qual vai ser a transformação do gráfico de h em relação ao gráfico de f? Eu sei que ela translada horizontalmente, mas não sei explicar bem o porquê. Ah, desculpe, tem uma pergunta anterior que eu não tinha visto aí. O que a Lucinéia está perguntando, o que é o domínio, né? O domínio da função... Espera aí, que eu não desculpe, que eu não tinha visto a pergunta. O domínio da função é o conjunto onde a variável x tem os seus valores, assume seus valores, beleza? Então, no caso, ele está escrito aqui, ó. Vocês estão visualizando a tela? Que está escrito aqui h de x... Não, desculpe. F de x, aí na primeira linha do exercício 6. Essa notação aí, f de x, 2 pontos, de menos 2 a 3, eu tenho intervalo fechado de menos 2 a 3, uma setinha R. O que essa notação quer dizer? Quer dizer que os valores de x estão dentro desse intervalo, de menos 2 a 3. Entendeu? Então, isso que a gente chama de domínio. Beleza? É o conjunto no qual a variável independente tem os valores. Tranquilo? Certo? Então, domínio é isso. E imagem é os resultados, né? São os valores de y. Então, domínio são os valores de x e imagem são os valores de y. Tá legal? Certo? Então, no caso dessa função f, o domínio é de menos 2 a 3, porque são os valores de x, e a imagem é de menos 1 a 3. É o intervalo fechado de menos 1 a 3. Tá legal? Beleza? Mais alguém tem dúvida nisso? Lucinéia, ficou claro? Beleza? Ficou, professor. Obrigada. De nada. Então agora, o Levi falou... eu sei que ela translada horizontalmente, mas não sei explicar bem o porquê. Beleza? Então, acho que agora eu posso começar a botar o GeoGebra. Ou não, não sei. Olha só. Repara o seguinte. Vamos tentar pensar o que aconteceria com isso aqui se a gente substituísse valores. Tá legal? Então, por exemplo, se eu substituir um valor, eu não tenho como... Quer dizer, eu quero manter essa tela aí para poder visualizar o gráfico, mas olha só. Vamos pensar o seguinte, se eu substituísse um valor aqui, ó, x igual a 0 nessa h, eu vou escrever aqui rapidinho no chat, tá? Que é ruim, é confuso escrever no chat, mas vai ser bem rápido. Eu tenho f de x mais 1, né? h de x igual a f de x mais 1, tranquilo?
Se eu jogar um valor de x aí, por exemplo, se eu jogar um valor x igual a 0, por exemplo, beleza? Se eu jogar nessa fórmula aí, olhem para o chat, por favor. Se eu jogar nessa fórmula aí, x igual a 0, eu vou ter que h de 0 é igual a quanto? É igual a f. Eu tenho que colocar, se eu estou colocando x igual a 0, eu tenho que colocar 0 no lugar de x. Beleza? Certo? Então eu tenho que colocar. Então h de 0 vai ser f de quanto? F de 1, tá certo? Agora f de 1 é quanto? Olhando para o gráfico ali. Isso, perfeito. F de 1 é menos 1, certo? Então, repara qual é a conclusão que eu estou tirando disso? Que a ordenada, o valor de y, que h atinge no ponto 0, é o mesmo valor de y que f atinge no ponto 1. Tá certo? Beleza? Então, que deslocamento isso está sugerindo? Vê se isso ajuda a entender. A pensar assim, qual é o deslocamento, essa última frase que eu falei, né? O valor de y que h atinge em 0, né? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que f vai passar pelo ponto 1, vírgula menos 1, tá certo? F passa por esse ponto aqui. F passa pelo ponto 1 menos 1. E h passa pelo ponto 0 menos 1. Tranquilo? Certo? Então, qual é o deslocamento que aconteceu do ponto 1 menos 1 para o ponto 0 menos 1? Qual é a translação que acontece para ir desse ponto para o outro? Ela vai para a esquerda, né? Isso. Ela vai para a esquerda, tá certo? Beleza? Tá? E, na verdade, tem alguma particularidade nesse ponto 0 que eu coloquei como exemplo? Aí, vai acontecer a mesma coisa com qualquer valor de x que eu colocar, certo? Porque repara só, como f de x, como eu estou escrevendo que h de x é f de x mais 1, beleza? O que h faz? A h vai associar um valor de y para o valor de x que a f associa uma unidade na frente. Então, o que isso quer dizer? Que a h está na horizontal, né, nos valores de x, está uma unidade atrás da f, que é o que esse ponto aí ilustrou. Deu para acompanhar isso que eu falei? Porque isso não é fácil, tá? Isso, que o Levi falou, uma unidade para a esquerda. A gente fez esse movimento, uma unidade para a esquerda, com um ponto específico, que foi o x igual a 0. Então, o que eu falei? O valor de y correspondente ao x igual a 0, na H, é o mesmo valor de y correspondente ao x igual a 0 na F. Mas não é porque é o 0, poderia ser qualquer ponto. Beleza? Qualquer valor de x que eu colocar ali, o y que é correspondente na função h é o mesmo y que a f atinge uma unidade para frente. Ou seja, a f está uma unidade para frente da h. Então a h está uma unidade para a esquerda da f. Deu para acompanhar isso aí? Agora acho que eu já posso botar o GeoGebra. Tenho até medo de parar a apresentação depois não funcionar outra coisa. Espera aí. Só um minuto.
Pronto, tá aparecendo aí? Tá sim, Vitor. Beleza, então olha só. Então agora, o que que é essa tela, o que que eu estou fazendo nessa tela aí? Eu tenho 4 controles deslizantes que eu estou chamando de A, B, C e D. Tranquilo? Certo? Então, essa função e elas aplicam transformações nessa função f. A função f que eu coloquei aqui é seno de x, né? Seno de x tem esse gráfico, né? Que é esse gráfico periódico. Beleza? Todo mundo aqui já viu o gráfico da função seno, né? Eu estou colocando a função seno, mas eu poderia colocar uma função qualquer aí. Beleza? Certo? Eu posso colocar, eu posso inclusive começar com a parábola, que a gente já fez no exercício anterior. Para isso eu posso alterar a definição da f aqui. Olha só, como é que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui em propriedades. Aí aqui aparece a definição dela, que está aqui escrito seno. Eu vou mudar essa definição para x ao quadrado. Repara que ele alterou ali direto a função para x ao quadrado. E essa g que está aqui, na verdade é a minha h desse exercício, que eu botei outra letra aí sem querer, mas é exatamente a h. Olha só qual é. Ela tem uma definição que ela faz de uma vez só tudo que a gente fez nesses itens A, B, C e D, né? Não, desculpe. Na verdade, ela vai mais além do que esses itens, mas a gente vai mexer só com o C e o A por enquanto. Então, olha só. Quando eu mexer nesse A, olha o que vai acontecer. É exatamente aquilo que a gente viu quando a gente trabalhou com as coordenadas do vértice agora na primeira parte da aula. Esse A, ele está sendo somado dentro do parênteses, certo? Beleza? Então, esse A provoca um deslocamento horizontal. Deixa eu ver O B provoca um deslocamento vertical. Tá certo? Então, esse é exatamente aquele movimento que a gente viu com o vértice ali. Lívia, quer mostrar aqueles applets também? Ô, Vitor, eu acho que é a mesma coisa desse Ah, aí. tá. Só não é ABCD, trabalha com H e P. E Tá. na forma canônica, né? Uhum. Você que Na sabe. verdade... Não, então não precisa. Olha só, alguma dúvida? Então, deixa eu voltar com outro aqui, peraí. Eu queria, antes de voltar para o GeoGebra, eu queria que vocês pensassem um pouco nesses itens E, F, G, H. Queria dar um tempinho assim de 5 minutos para vocês pensarem um pouco nesses gráficos. Tentem fazer aí, sem usar o GeoGebra, esses itens E, F, G e H, por favor. Daqui a 5 minutos a gente responde.
E aí, já pensaram nesses? Os anteriores, os itens A, B, C e D, eles ajudam a entender esses aí. Porque basicamente é uma coisa parecida que a gente está fazendo com uma adição, né? A gente está somando uma constante, beleza? Dentro e fora do parênteses, agora a gente está multiplicando por uma constante. Tranquilo? Certo? Eu vou voltar para o GeoGebra. Certo. Podemos... Vou usar aquela tela mesmo, Lívia, eu acho. Quer dizer, porque é praticamente a mesma coisa. Espera aí, rapidinho. Então, olha só, eu até mudei um pouco a janela de álgebra ali, que é para o lado esquerdo, para ficar mais fácil de visualizar. Então, repara só que o gráfico de F é o que está aparecendo em preto, beleza? E o gráfico de G está aparecendo em roxo. No caso, eles estão coincidindo, porque eu estou com A e B igual a zero, que aparece aqui no controle deslizante do lado direito, tranquilo? Esses controles deslizantes aí em vermelho. Então, olha só, reparem só que esses controles deslizantes A e B que aparecem aqui são aqueles que a gente está mexendo nos itens A, B, C e D do exercício, certo? Beleza? Então, olha só, reparem só que quando eu mexo no controle deslizante aqui do lado direito, ele vai alterar a janela de álgebra que aparece ali, tá? Então, mostrando isso que a gente fez nos itens A, B, C e D. Então, olha só. Peraí, eu vou fazer com esse aqui primeiro. Primeiro, mexendo para cima e para baixo. É aquilo que a gente já sabe. Beleza? Quando a gente está mudando, alterando o valor de uma constante, que é o tipo um termo independente. Ele está sendo somado na fórmula da função. Tá legal? Então, eu tenho a função que está em preto é x2. A função que está em roxo é x2 mais b. Então, repare que quando eu arrasto aqui o valor de b, ele vai mudando de forma correspondente ali dentro ali na janela de álgebra. Tá legal? Beleza? E vai mudando o gráfico também. O gráfico vai subindo e descendo. Tranquilo? Agora deixa eu botar b igual a zero aqui para mexer uma coisa de cada vez. Agora, o que a gente percebeu nessa explicação que eu dei, que eu não sei se ficou clara, nessa explicação que eu dei nos itens C e D, é que agora eu vou somar uma constante não na função, mas eu vou somar uma constante dentro da variável. Tá certo? Então, quando eu somar uma constante dentro da variável, que é mais difícil de entender, é que quando aparece um valor negativo ali, ela anda para a direita. E quando aparece um valor positivo, ela anda para a esquerda. Isso intuitivamente pode parecer que é o contrário, né? Mas é por causa daquela explicação que eu dei. Na verdade, esse valor negativo que aparece ali, no caso, menos 2 no caso, né? Repara só que ele quer dizer que a F está duas unidades à direita, desculpe, a F está duas unidades à esquerda da H. Então a H, que no caso aí é G, né? Mas no exercício é H, não importa. A G, no caso, ela se deslocou duas unidades para a direita em relação a F. Isso aí ficou claro? Alguma dúvida nisso? Beleza? Posso fazer os outros itens, então? Então, nessa tela aí do GeoGebra, os outros itens dizem respeito ao controle deslizante. Vou botar zero aqui. Ao controle deslizante C e D. Tá tranquilo? Certo? E deixa eu mudar logo uma coisa.
como eu falei, eu coloquei uma parábola aqui, mas esse raciocínio não é particular para parábolas. O gráfico que está no exercício 6 da lista 1 é um gráfico completamente diferente. Então, na verdade, esse raciocínio é geral, né? Ele corresponde àquilo que a gente já viu no caso dos vértices da parábola. Espera aí, vou repetir. Esse raciocínio corresponde ao que a gente viu no vértice da parábola, mas ele vale para qualquer função, né? Esse efeito geométrico é geral, beleza? Tá? Então eu vou, inclusive, eu botei parábola aí porque foi o exemplo que a gente acabou de ver, mas eu vou mudar para outra função aqui qualquer, beleza? Né? Aqui eu venho aqui em propriedades e eu posso mudar a função. Alguém quer sugerir uma função para eu colocar aqui em vez de parábola? Posso colocar seno mesmo ou tem alguém quer sugerir outra? Vou colocar seno mesmo, então. Beleza? Então repare que ele já mudou. Então o que eu quero dizer com isso? Não importa qual é o gráfico da função, o efeito geométrico é o mesmo. Então olha só. Quando eu mudo esse A, quando eu arrasto esse A, olha só, o que está acontecendo ali no controle deslizante? No controle deslizante, ele está dizendo o seguinte, a função, no controle deslizante não, desculpe, na janela de álgebra. Na janela de álgebra ele está dizendo que a função preta é seno de x. A função roxa é seno de x menos 1,1. Vou até aumentar aqui. Pronto, 2. Beleza? Então, olhem para a janela de álgebra aqui do lado esquerdo. Ela está dizendo que a função preta é seno de x e a função roxa é seno de x menos 2. Concorda? Beleza? Isso que está escrito ali, os gráficos correspondem a essas cores, para facilitar a visualização. Tranquilo? Certo? Agora, uma coisa que pode confundir, é isso que eu quero alertar, é que quando tem aquela constante menos 2 dentro do parênteses, a função roxa está deslocada 2 unidades para a direita em relação à função preta. Porque como é menos, poderia sugerir que fosse ao contrário, mas na verdade ele quer dizer que a função preta está 2 unidades à esquerda da função roxa. Beleza? Então, quando aparece aquele menos 2 ali, ele corresponde a um deslocamento para a direita. E, da mesma forma, se aparecer uma constante negativa aqui, ou, desculpa, positiva, ele corresponde, ó, agora está aparecendo seno de x mais 2. Isso corresponde a um deslocamento para a esquerda. Tá legal? Eu também. Beleza? Olha só, eu não sei se todos aqui já tinham visto gráfico de seno no ensino médio. Alguém aqui nunca viu gráfico de seno? Ou está viajando por causa disso? Beleza. Muitas vezes no ensino médio a gente não vê gráfico de seno. Depois eu posso explicar um pouco. Quer dizer, hoje não daria tempo, mas depois eu posso explicar um pouco o gráfico do seno. Né? Em cálculo vocês vão ver. Mas repara só, pro que eu quero falar aqui, isso não importa muito, porque poderia ser qualquer gráfico. Beleza? Então não importa muito como eu chego no gráfico do seno. O que eu quero que vocês prestem atenção é a relação entre o gráfico preto e o gráfico roxo. Beleza? Que eles são iguais, só que estão transladados horizontalmente. Isso aí deu para perceber? Então, quem nunca viu o gráfico do seno não tem problema. Isso não vai atrapalhar, eu acho, o raciocínio aqui. Certo? Mas é um gráfico qualquer que eu estou transladando para a direita ou para a esquerda. Fala, Jéssica.
Não, a gente estava até aqui brincando, né? Eu vejo gráfico de seno e cosseno, eu lembro de música, né? Porque tem muita relação com frequência, né? E quando eu olho um gráfico desse, eu fico imaginando que são dois instrumentos graves, iguais, tocando em tempos diferentes na mesma melodia. Que é bem essa a ideia mesmo. Eu também penso nisso. Mas, Tem uma aplicação mesmo, o Luiz está aqui falando, tem uma aplicação mesmo eu de sei. frequência, de notas musicais, e elas são desenhadas na matemática como gráficos de senos e cossenos. As notas, isso se chama harmonia. Aí, quando eu olho assim, eu já tenho associação já. Mas olha só, o que eu estou querendo dizer é que não importa qual é o gráfico que aparece aqui, tá? Vou até botar... Cadê o negócio? Espera aí. Vou até botar esse outro gráfico aqui, que é um gráfico de exponencial, porque isso não importa. O gráfico que importa, o que eu quero que vocês percebam é que o gráfico roxo é igual ao gráfico verde, só que transladado, para qualquer que seja a função, não importa a função. Vou voltar para essa função seno. Mas olha só. A constante dentro do parênteses significa deslocamento positivo, isso. A constante fora do parênteses seria o contrário, isso, Felipe, exatamente. O que você falou está certo. Tranquilo? Certo? Fora do parênteses é o contrário. Por quê? Porque o que é isso que o Felipe falou no chat é exatamente, está perfeitamente certo, mas a questão é entender por que que é o contrário. Por que que isso acontece? Porque repara só, quando você soma fora do parênteses, você está acrescentando um valor direto para y. Entendeu? Então, y automaticamente é somado ou subtraído daquele valor. Fora do parênteses é isso. Então, por isso que fora do parênteses, positiva para cima, negativa para baixo. Porque você está somando o valor direto, você está acrescentando aquele valor. Agora, quando você soma dentro do parênteses, é ao contrário, porque é como se você tivesse que compensar aquilo que você somou. Entendeu? Então, se você soma uma unidade, certo? Dentro do parênteses, para ele dar o mesmo valor de y, você tem que jogar um valor de x uma unidade a menos, para você fazer a conta e dar aquele mesmo valor de y. Beleza? Então, quando você soma dentro do parênteses, você não está somando direto para dar, porque no outro você está somando direto no y. Quando você soma dentro do parêntese, para você retornar o mesmo y, você tem que fazer como se fosse a operação ao contrário para compensar, para recair naquela mesma coisa. Isso, quando está dentro, o deslocamento é horizontal. Quando está fora, o deslocamento é vertical. É isso. Tá certo? Beleza? Mas essa última explicação que eu dei, deu para acompanhar? Vamos ver agora com a multiplicação, que é o mesmo raciocínio. Olha só, agora eu vou zerar esses controles deslizantes aqui, A e B, e agora eu vou mexer com a multiplicação. Espera aí. Olha só, então esse D que está aqui, ele está multiplicando lá de fora. Então, olha só, vou colocar D igual a 3, por exemplo. Vocês estão visualizando aí no GeoGebra, estão percebendo o que está acontecendo? Certo? Eu estou multiplicando os valores de y dessa função por 3. Beleza? Certo?
Então, o gráfico roxo, qual é a relação entre o gráfico roxo e o gráfico preto? O gráfico roxo está esticado na vertical 3 unidades. Aliás, de um fator 3, tá claro? Beleza? Certo? Então é como se eu pegasse o gráfico preto na vertical e esticasse assim, ó, num valor de 3, num fator de 3. Tá beleza? Por quê? Porque cada valor de x que eu estou colocando aqui, né? Aliás, cada valor de y que eu estou colocando para cada valor de x, eu estou naquele mesmo valor de x, eu estou multiplicando por 3. Sim, está aumentando de tamanho só na vertical. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Tá? Isso aí eu estou fazendo, é a mesma história da soma. Eu estou fazendo uma operação direto no y. Então, quando eu faço uma operação direto no y, seja a soma ou produto, as coordenadas y vão sofrer aquele efeito direto, seja somar uma unidade, seja multiplicar por um fator. Tranquilo? Certo? Então, aqueles y que eu tinha antes, eles aparecem aí multiplicado por 3. Beleza? Tá? Então, isso é que eu estou fazendo a operação fora do parênteses. Agora, o que acontece quando eu faço a operação dentro do parênteses? Quando eu faço a operação dentro do parênteses, é ao contrário, né? Porque esse é o raciocínio. Quando eu faço a operação dentro do parênteses, para eu voltar com aqueles valores originais, beleza? Eu tenho que fazer a operação ao contrário. Eu tenho que reverter a operação. Tá legal? Beleza? Então agora, isso que eu acho que é mais difícil de entender. Eu vou tentar botar esse D aqui igual a 1. E aí eu vou mexer. Então repara que esse D, que está sendo multiplicado fora do parênteses, ele tem a ver com o esticamento vertical. Beleza? Ele estica assim, para cima e para baixo. Beleza? Esse C, que está sendo multiplicado dentro do parênteses, ele tem a ver com o esticamento na horizontal. Vocês vão ver que quando eu mexer com D, vai ser tipo uma sanfona. Esse gráfico vai se deformar na horizontal. Olha só. Então, vou mexer aqui. Estão vendo? O gráfico roxo, em relação ao gráfico preto, ele está sendo esticado na horizontal. Beleza? Agora, quando eu aumento o valor desse fator C, eu estou comprimindo o gráfico. E quando eu diminuo o valor de C, na verdade, para um valor menor do que 1, eu estou esticando horizontalmente. Certo? Porque, por exemplo, se eu ponho C igual a 2, o que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando uma função f de x, que é a função que no GeoGebra está aparecendo com gráfico preto, e estou pegando uma função g de x, que ela é, como vocês estão visualizando ali na janela de álgebra, ela é dada dessa forma. A função g de x é a função f de 2x. Tá beleza? Tá certo? Que no caso, essa função f é seno, mas não importa, poderia ser qualquer função f. Tá legal? Certo? Então, se eu jogar um valor de g aqui na função f, por exemplo, se eu jogar na função f, não, desculpa, na função g, se eu jogar x igual a 1 na função g, o que eu vou ter?
eu vou ter que G de 1, substituindo nessa fórmula aí, G de 1 vai ser F de quanto? Jogando x igual a 1 ali. G de 1 vai ser F de quanto? Só substituindo. E aí, alguém responde? De 2? Isso. Beleza? Todo mundo visualizou isso? Isso é seno de 2, mas na verdade não importa que é seno, porque isso valeria com qualquer função, tá? Então eu vou ter que G de 1 é igual a F de 2, tá legal? Se G de 1 é igual a F de 2, eu botei no ponto 1, mas isso valeria para qualquer valor. Eu posso pegar... Mas você não entendeu o quê? Essa última, Luiz Felipe? Essa última substituição que eu fiz aqui? Tá, olha só, é que eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu estou pegando isso aqui. G de x é igual a F de 2x, entendeu? Isso é o que está escrito aqui no GeoGebra. Olha para a tela do GeoGebra. Aqui à esquerda, eu não tenho G de x igual a F de 2x, só que nesse caso aí F é seno. Mas F poderia ser qualquer coisa. Luiz Felipe, visualizou isso? Beleza? Isso que eu estou escrevendo aí no chat é a reprodução do que está no GeoGebra. Tranquilo? Agora fixa nessa fórmula aí, G de x igual a F de 2x. Eu vou jogar nessa fórmula um valor de x qualquer, que eu botei x igual a 1. Se eu jogar nessa fórmula x igual a 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter que G de 1 é igual a F de 2, concorda? Substituindo nessa fórmula. Então, o que esse G de 1 igual a F de 2 me diz? Que o y correspondente a G de 1 é o mesmo y correspondente a F de 2. Beleza? Certo? Agora, eu botei o 1 como um ponto aleatório. Poderia ser qualquer valor de x. Se o G de 1, né, aliás, se o y correspondente a G de 1 é o mesmo y correspondente a F de 2, isso me diz que o gráfico da função f está esticado horizontalmente num fator 2 em relação ao AG. Ou seja, o gráfico da f, né, ele é um esticamento do gráfico da g. Isso é a mesma coisa que dizer que o gráfico da g é uma, como é que se diz? Uma contração do gráfico da f. Beleza? Matheus, quer falar? Fala aí que Matheus tinha aberto o microfone. Quer falar? Beleza? Certo. Agora, só mais uma pergunta. Olhando mais uma vez para essa fórmula aqui. G de x é igual a F de 2x. Olhando para essa fórmula, que eu só estou reproduzindo aí no chat o que está escrito no GeoGebra, tá? Porque não é, esse chat às vezes confunde muito. Mas é só olhando para o GeoGebra, beleza? Certo? Então, olhando para isso, se eu quiser achar qual é o ponto em G que vai corresponder a F de 1, qual é o valor de x que eu tenho que jogar na G para dar F de 1? Nessa fórmula aí. E aí? Meio? Isso. Beleza? Todo mundo percebeu isso? Meio, né? Tranquilo? Então, para dar o mesmo y, né? Que a f atinge quando x igual a 1, a g vai atingir esse valor quando x igual a meio.
Tranquilo? Certo? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que, como eu estou multiplicando por 2 dentro do parênteses, para eu dar aqueles mesmos valores, quando eu voltar para G, eu tenho que dividir por 2. E aí, tá tranquilo ou tá difícil isso? Beleza, porque isso. Porque o que eu estou chamando a atenção bastante aqui é que uma coisa é fazer uma operação, e a gente fez para adição e para multiplicação. Uma coisa é fazer uma operação fora do parênteses, outra coisa é fazer dentro do parênteses. Dentro do parênteses, ela tem um efeito ao contrário, e fora do parênteses, ela tem um efeito direto. Então, isso às vezes confunde um pouco. Beleza? Então, Lívia, Thaís, Jéssica, Joseli, alguém quer acrescentar alguma coisa? Enquanto Tá você estava tranquila. apresentando, eu estava só pensando aqui que é interessante também mostrar isso para o aluno, né? Fazer toda essa construção para o aluno. Eu acho que ajuda bastante a esclarecer as coisas. Eu acho que o que é legal. Você já fez, Thaís, alguma vez isso no ensino básico ou não? Então, eu fiz com outro assunto, Uhum. né? Mas com esse não. Mas eu acho, enquanto você estava fazendo, eu estava pensando que eu acho que isso é muito legal fazer com alunos de qualquer nível, né? Assim. Isso. Porque uma coisa que é interessante disso aí é que isso aí é uma propriedade que a gente às vezes aprende no ensino médio, ou, deixa eu trocar aqui, peraí. Ou a gente ensina no ensino médio propriedades que são quase sempre particulares para um tipo de função específico, né? Tipo assim, função de segundo grau, função. Isso aí é uma propriedade que é genérica, que vale para qualquer função, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bacana desse tipo de discussão, assim, que não importa qual é a função. Beleza? Certo. Para alguém ficou confuso a questão do seno, o fato de ser seno atrapalhou, porque mesmo para quem nunca conheceu o seno, isso não tem problema, porque o seno não tem importância nenhuma. Não precisa ficar se preocupando assim com entender o que é o seno e tal, porque. Beleza? Então vamos continuar com o exercício. Vitor, eu vou só Fala. colocar um linkzinho aqui no chat para eles Aham. sobre isso que eu falei, da música e desse tipo Legal. de. Tá? Claro. Coloquei no grupo também. A Lívia já Depois. viu, a Lívia já. Estraga nem, Lívia. Uhum. Depois bota no Google Classroom. Olha só, deixa eu projetar, eu dei uma limpada nessa tela aqui. Deixa eu projetar isso aqui. Vamos continuando fazendo esses exercícios. A gente agora não quer projetar de novo, peraí. Tá projetando? Tá aparecendo? Sim. Tá. Então agora eu mantive essa função sendo, mas como eu falei, pode ser qualquer coisa. Vamos continuar fazendo esse exercício 6. Então olha só. O item I do exercício 6. F de x igual, ou desculpe, H de x igual a menos F de x. Então qual é o efeito que vocês acham que isso aí vai ter no gráfico? Na verdade, é um caso particular do anterior, né? Eu posso jogar aqui no GeoGebra direto.
Então, h de x igual a menos f de x. Ele não aceita h. Espera aí. Pronto. Beleza? Então, essa função que apareceu em azul é menos a outra. Qual é o efeito que isso está tendo? Da g em relação a f. Isso. O Luiz Paulo falou, vai espelhar. Tá certo? Por quê? Porque eu estou pegando todas as coordenadas x e multiplicando por menos 1. Tá? Então, vai espelhar. Eu posso também, novamente, mudar a função seno, colocar uma outra função aqui, x2 mesmo, para vocês verem que o efeito é genérico, tá legal? Então, aqui está em preto é a F, aqui está em... Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar para H para ficar melhor. Pronto, só para ficar igual ao exercício. Aqui está em azul é AH, certo? Então, ele espelhou em relação ao eixo x, né? Porque eu multipliquei y por menos 1. Deixa eu botar uma... Beleza? Então, olha só. Tá, essas aqui. Então, olha só, repare que quando eu mudo, aqui no GeoGebra ele me permite fazer isso, quando eu mudo a definição da função f, ele muda direto a definição da função g. Tá legal? Aqui eu estou só aproximando. Beleza? Então, a função f está em preto, a função g está em azul. Então, uma é a outra espelhada. Tá legal? Agora, o item J. O item J eu estou multiplicando por menos 1 dentro do parêntese. O que vocês acham que vai acontecer? Vou mudar a definição dessa H aqui. Eu vou tirar o sinal de menos de fora do parênteses e vou colocar menos. E vou colocar dentro do parênteses. Então, olha o que aconteceu. Foi um espelhamento também, só que agora foi um espelhamento na vertical. Tá legal? Por quê? Porque cada valor de x que eu colocar na função azul, ele vai buscar o valor do simétrico daquele x correspondente na função preta. Tá legal? É um espelhamento em torno do eixo y. Tá legal? Beleza? Alguma dúvida? Esse aí, de repente, Vitor, fica legal ver como uma função cúbica, né? Ah, legal, boa. Vamos botar aqui. Essa aí é muito simétrica. Nossa, eu tô pegando coisas... E x ao cubo puro? Só tô pegando coisas muito simétricas. Professor, Fala. colocando um Assim termo tá bom, independente ali, talvez ajude, não? Ele chegou a colocar. Não, o termo independente só vai virar para cima e para baixo, mas não tem problema. Dá para ver o que ela está fazendo aí? Essa função. No caso, ela está espelhando em relação ao eixo y, porque a função g, ela está com menos, deixa eu botar aqui assim, ela está com menos dentro do parêntese, na variável x, né? Então, ele está espelhando em relação ao eixo y. Beleza? Certo, essa aí tá de boa. Tranquilo? Tá.
Deixa eu voltar aqui. Então, se eu botar o sinal de menos fora, né? Repara que agora ele está espelhando na horizontal de novo. Tá legal? Em relação ao eixo X. Certo? Agora, deixa eu mudar um pouco essa aqui também. Botar assim. Então agora o item K. O item K eu estou pedindo H de x é igual ao módulo da f de x. O que vocês acham que vai acontecer aí? Com o módulo da f de x. E aí, alguém quer arriscar? Só vai ter valores positivos? Isso. Só vai ter valores positivos. Mas de onde vão vir esses valores positivos? Que o Gabriel está falando ali. Vai espelhar a parte de baixo para cima. O que o módulo faz? Né? Eu estou aplicando esse módulo na variável y. O que o módulo faz? Ele pega o que for positivo, beleza? E mantém. O que for negativo, ele transforma em positivo. Beleza? Então, qual vai ser o efeito disso? O que for positivo vai ficar onde está. E o que for negativo vai ser virado para cima, né? Então, vou botar aqui. Vitor, eu queria até fazer uma observação sobre esse tipo de função. Porque às vezes os alunos confundem muito, porque acham assim, apareceu o módulo, não tem como o gráfico ficar nada abaixo do eixo X. Só que aí que tá, quando a gente tem um valor, como aquele D que você colocou, né, no controle deslizante, que tá para fora do módulo, aí pode ser tanto para cima como para baixo. Mas às vezes o aluno não aceita, entendeu? Ele acha que tem um módulo, não pode ter nada abaixo do eixo X. Isso aí. Então, repara, nesse caso aí, eu estou colocando, olhem para a janela de álgebra que está aqui do lado esquerdo. Repara que eu estou colocando o módulo na função f inteira. Estão percebendo aí? Certo? Então, como eu estou colocando o módulo na função f inteira, vai ficar tudo positivo. Tranquilo? É aquilo que eu falei. Comparem o gráfico da função preta com a função azul, né? Repara que onde a função preta é positiva, a função azul coincide com a função preta. E onde a função preta é negativa, ela foi virada para cima, né? Porque é isso que o módulo faz. Mas isso acontece porque o módulo está na função inteira. Tranquilo? Agora, o que a Lívia está falando é o seguinte, que o fato de ter um módulo por si só não significa que tem que ser necessariamente tudo positivo, porque eu poderia ter isso aqui, eu poderia somar uma constante do lado de fora do módulo. Então, olha só, qual foi o efeito que a função azul teve agora? Eu somei uma constante, então como a gente já aprendeu, ele deslocou, eu somei não, subtraí, né, o menos ou somei menos 2, tanto faz, ele deslocou uma unidade para baixo, todo mundo. Então, apesar de ter o módulo, ele tem um pedaço que fica abaixo do eixo. Isso que a Lívia está falando. Certo? Beleza? Tá? Então, comparem agora a função preta com a função azul que está aí. Como é que a função azul foi obtida a partir da função preta? Primeira coisa que eu fiz foi passar o módulo. Então, com isso, eu peguei a parte de baixo do gráfico e dobrei para cima. E depois eu peguei isso tudo e puxei 2 unidades para baixo. Tá legal? Certo? Então agora, com a ajuda do José, a gente pode ficar brincando com essas operações aí. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Alguém perdeu essa última passagem?
Certo. Então vamos fazer o próximo. Agora o item. Espera aí. O item L. O item L é bacana, porque eu estou mandando botar o módulo dentro do parênteses. Certo? Então, olha só que efeito isso vai ter. Isso vai ter o seguinte: o que tiver os valores de x, né? Eu estou colocando f, né? H de x igual a f do módulo de x. Beleza? Então, os valores de x positivos, né, vão dar no mesmo, certo? Deixa eu escrever aqui rapidinho. Eu estou fazendo h de x igual a f do módulo de x. Então, olha só o que vai acontecer. Se eu botar x igual a 2, por exemplo, eu vou ter h de 2 igual a f de 2, tá certo? Beleza? Agora, se eu botar h, se eu jogar agora x igual a menos 2, então eu vou ter h de menos 2 vai ser f de quanto? Olhando para essa fórmula aí, que é h de x igual a f do módulo de x. Isso. Beleza? Então, jogando nessa fórmula aí, eu vou ter f de 2. Então, h de menos 2 é f de 2. Então, o que que isso me diz? Mais uma vez, eu botei o 2, mas poderia ser qualquer número. Então, o que que isso me diz? Que o que está do lado direito vai ficar igual. E o que está do lado esquerdo vai ficar igual ao lado direito. Porque o f dos números negativos vão ser iguais ao... O f não, desculpa, o h. O h dos números negativos vão ser igual ao positivo correspondente. Então, olha só o que vai acontecer. Vou alterar agora a definição da h. Então, eu vou botar o módulo dentro do parênteses. Perceberam o que aconteceu? O efeito que eu descrevi agora. Olha só. Comparem o gráfico azul com o gráfico preto. Isso aí. Vai dar uma função par. O gráfico azul com o gráfico preto. Então, como é que o gráfico azul foi obtido a partir do gráfico preto? O que estava à direita do eixo Y ficou igual. E o que estava à esquerda é um rebatimento do que estava à direita. Tá beleza? Certo? Se eu quisesse espelhar o lado esquerdo, boa pergunta, Gabriel. Se quisesse espelhar o lado esquerdo para o lado direito, como é que a gente poderia fazer? Espera aí, que ali estava falando, os simétricos possuem a mesma imagem. Lívia, quer falar isso? Não, não. Beleza? Que isso que a gente chama de uma função par, né? Essa função ela tem essa característica. Qualquer valor x de x, f de x tem o mesmo y que f de menos x. Beleza? Agora a pergunta do Gabriel. O Gabriel quer falar? Isso, ele está sugerindo fazer isso. Ó. O Gabriel perguntou: se eu quisesse espelhar o lado esquerdo para o direito, como eu faria? Então, o Gabriel e o Luiz Paulo mesmo responderam com essa sugestão aqui. Colocar um sinal de menos aqui dentro. Em vez de ser f do módulo, f de menos módulo. Exatamente. Tranquilo? Então agora ele espelhou o lado esquerdo para a direita. Beleza, muito boa pergunta. Tá legal? Todo mundo entendeu o que aconteceu com essa sugestão do Gabriel aí?
Certo. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Ah, sim, já sei. Olha só, eu queria saber se alguém que tem dois tipos de entendimento aqui, vamos dizer. É entender o conteúdo matemático e entender a maneira que eu estou manipulando o GeoGebra. Né, que eu estou mexendo as funções aí. Então, na manipulação do GeoGebra, alguém se perdeu? Querem que eu explique? Entendeu mais ou menos essa última, Mariana? Porque olha só, h de x igual a f de menos módulo de x. Então, a ideia é pensar o seguinte: o que acontece? Chuta um valor, igual eu fiz no outro. Tá, peraí, rapidinho, que tem duas perguntas. Vou responder, Marina. Primeira pergunta da Mariana. Olha só, para entender isso, eu acho que o que ajuda, chuta um valor. Olha só, nessa fórmula que o Gabriel escreveu ali, e é a fórmula que eu usei no GeoGebra, eu tenho h de x igual a f de menos módulo de x. Chuta um valor positivo e chuta um valor negativo, certo? Então, se eu chutar 2 nessa fórmula que o Gabriel falou, o que vai acontecer? Né? Repetindo isso aqui que o Gabriel... Espera aí, Marina, que a sua pergunta está na fila, tá? Só um minuto. Isso aqui, ó. A fórmula, a relação que o Gabriel propôs, calma, é essa aqui. Beleza? Tá escrito certo? Tá, né? Agora chuta um valor aí positivo, x igual a 2. Se eu chutar x igual a 2 nessa fórmula, o que eu vou ter? Eu vou ter h de 2 igual a f de quem? De menos 2, concorda? Beleza? Certo? Agora, isso, exatamente. Agora chuta um valor negativo. Se você botar x igual a menos 2, o que eu vou ter? Né? Se eu botar x igual a menos 2, eu vou ter h de menos 2, substituindo ali, ó. H de menos 2 vai ser f de menos 2. Então, isso produz o efeito que o Gabriel tinha sugerido. Beleza? Tá claro isso aí? Certo. Agora, Marina, você tinha perguntado sobre o GeoGebra. Como abre essa janela que manipula as funções? Marina, essa janela que você está perguntando é essa que abre do lado direito, não é isso? Tá, beleza. Então, rapidinho, Mariana, então, não importa se entrar na origem, né? Porque o que importa é o eixo Y. Ele está refletindo no eixo, então é onde a função tiver, entendeu? Enfim, mas Marina, olha só, é a janela da direita. Na verdade, a janela que aparece à esquerda, todo mundo está ligado, é a janela de álgebra, né? Ela vai mostrando algebricamente tudo que aparece na janela de visualização, que é a janela do centro. Alguma dúvida nisso? Essa janela de álgebra, ela aparece automaticamente quando você abre o GeoGebra, que você pode ocultar se você quiser. Eu não acho legal ocultar. Eu acho que ajuda a entender o que está acontecendo, visualizar as duas janelas ao mesmo tempo. Então, essa janela de álgebra, ela é simplesmente as fórmulas do que está visualizando na tela. Tranquilo? Certo? Agora, a janela que aparece do lado direito não é só para função, é para qualquer coisa. É quando eu vou num determinado objeto e clico nele com o botão da direita. Então, olha só, eu estou posicionando o meu mouse em cima da função f. E tanto faz posicionar o mouse em cima da função f na janela de visualização ou na janela de álgebra.
Eu vou posicionar o gráfico em cima da função f e clico no botão da direita. Aí tá aparecendo o menu aí para você? Está, né? Beleza? Então, nesse menu que está aparecendo, tem alguns atalhos, né? Habilitar rastro e tal, mas eu posso ir aqui em propriedades. Quando eu clicar em propriedades, ele vai abrir essa janela, onde eu posso mudar várias características das coisas. Eu estou mudando aqui a descrição, né? Que é a definição do objeto, mas eu posso mudar a cor, eu posso mudar estilo, né? Que eu posso botar, por exemplo, gráfico pontilhado, beleza? Certo? Mais alguma dúvida? Deixa eu tirar esse pontilhado aqui. Mais alguma dúvida com relação à GeoGebra? Não, deixa pontilhado mesmo. Olha só. Beleza? Vamos fazer só mais 2 exercícios agora. É o M e o N. Então, o M eu vou elevar ao quadrado, né? Pera aí, calma. Então, olha só, o que eu vou fazer agora, aproveitando a pergunta da Marina. Eu quero alterar a definição da função azul. Então, eu vou aqui em propriedades. E o que eu quero que a função azul seja? Eu quero que ela seja a função f, né, ao quadrado. Então, é isso que eu estou alterando aí. Todo mundo está acompanhando? Então, olha só o que vai acontecer. A função azul agora é a função preta elevada ao quadrado, tá? Então, reparem uma coisa interessante. Deixa eu desenhar uma coisa aqui. Luiz Paulo, não entendi o seu comentário, nada específico com relação a quê? A modificação gráfica. Tá. Então, olha só, eu desenhei uma reta horizontal aí na altura 1. Vocês já vão entender por que eu fiz isso. Eu desenho y igual a 1. Porque olha só o que isso aí vai fazer. A função azul, então, é igual à função preta elevada ao quadrado. Beleza? A gente sabe que um número negativo elevado ao quadrado é positivo, né? Então, o que não tem nada negativo. Quando eu elevei ao quadrado, ficou tudo para cima do eixo x. Beleza? Além disso, reparem só que o que está abaixo dessa reta horizontal que eu desenhei aqui, né, y igual a 1, são os valores menores do que 1. O que está acima são os valores maiores do que 1. Tranquilo? Então, para quem está acima dessa reta y igual a 1, a função preta aumenta em relação a, desculpe, ao contrário. A função azul aumenta em relação à função preta. Para quem está abaixo dessa reta y igual a 1, a função azul diminui em relação à função preta. Todo mundo está percebendo isso? Por que acontece isso? Porque um número positivo elevado ao quadrado, se esse número for maior do que 1, quando eu elevo ao quadrado, eu aumento o número. Se esse número está entre 0 e 1, quando eu elevo ao quadrado, eu diminuo o número. Né? Repara, 2 ao quadrado é 4, porque eu estou multiplicando 2 pelo próprio 2. Mas meio ao quadrado é 1/4. Né? Então, elevar ao quadrado um número menor do que 1 diminui esse número. Né? E esse efeito aritmético aparece no gráfico dessa forma. Que quando, para esses valores aqui que estão entre 0 e 1, a função azul, que é o quadrado da preta, ela diminui em relação à preta. E para esses valores aqui acima de 1, ao contrário, ela aumenta. Ficou claro isso? Alguma dúvida?
Tá beleza? Certo? Então, o último exercício de hoje, depois eu queria falar rapidinho sobre os trabalhos. Esse último é o mais legal, como sempre, que eu estou invertendo, né? H de x é igual a 1 sobre f de x. Então, o que vai acontecer quando eu inverto a função? Quando eu ponho 1 sobre f de x, né? Por exemplo, onde a função f... Deixa eu apagar isso aqui. Onde a função f valer 0, o que vocês acham que vai acontecer com a função h? Se eu estou invertendo, estou botando 1 sobre. Nos lugares onde ela vale 0, quem quer arriscar o que acontece? Vai tender a infinito, exatamente. Então, onde ela vale 0, vai tender a infinito. E quando eu inverto um número, o que acontece? O inverso de um número muito grande é um número muito próximo de 0. E o inverso de um número muito próximo de 0 é um número muito grande. Então, a gente vai conseguir visualizar esse efeito no gráfico. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou mudar a definição da H aqui. Então, eu botei 1 sobre f de x. Aí, olha o que aconteceu. Comparem, por favor, a função preta com a função azul. Então, olha só. Onde a função preta é grande, a função azul tá próximo do eixo do 0 aqui, ó. E nesse ponto aqui, que é aproximadamente x igual a meio, que é onde a função preta vale 0, a função azul está tendendo a mais infinito de um lado e a menos infinito do outro. Ela está explodindo. Beleza? Certo? Alguma pergunta? E aí, algum comentário geral sobre esse exercício aí? Acharam difícil, fácil? Ninguém quer perguntar nada, tá na boa. Uhum. Professor, essa última coisa que você falou, que ela tá tendendo, quando a função tá valendo meio, ela tá tendendo a mais infinito, menos infinito, eu não entendi direito essa parte. Tá, olha só. Na verdade, eu nem sei se é meio, né? Mas é aproximadamente meio, porque eu, assim, visualmente parece que é meio. Mas olha só. O que acontece? Olhe para o gráfico da função preta. Eu vou até... Peraí. Até escondi a função azul provisoriamente. Olhe para o gráfico da função preta. Beleza? Nesse ponto aqui, que eu não sei se é meio, mas faz de conta que é meio também. Nesse ponto meio, a função preta vale 0. Certo? Então, se eu pegar um valor de x que é muito próximo de meio, mas à direita, por exemplo, 0,6. Se eu pegar x igual a 0,6, qual vai ser o valor de y correspondente? Vai ser um valor muito próximo de 0, porém positivo. Certo, Levi? Certo. Certo. E se eu pegar um valor muito próximo de meio, mas menor do que meio, por exemplo, 0,4, qual é o valor de y correspondente a 0,4? É um valor muito perto de 0, mas negativo. Tranquilo? Tá acompanhando? Sim. Então, quando eu pego um valor muito próximo de 0, mas positivo, e inverto, ele vai ficar muito grande, mas continuar positivo. Então, por exemplo, 0,1.
Quando eu inverto 0,1, vai dar o quê? 10. Tranquilo? Beleza? Então, se eu pegar nesse gráfico aqui, visualizem x igual a 0,6, por exemplo. X igual a 0,6, o y correspondente a ele é 0, alguma coisa. Né? Então, quando eu inverto 0, alguma coisa, vai ficar tipo um número grande. Tranquilo? Agora, se eu pegar um número negativo, né? E eu inverto, por exemplo, menos 0,1. Se eu inverto menos 0,1, vai dar o quê? Menos 10. Tranquilo? Então, se eu inverto um número negativo, ele fica muito grande em módulo, mas continua negativo. Tranquilo? Então, se eu olhar em volta desse 0,5 aqui, os valores que estão à direita vão ser jogados lá para cima, né? Porque eles estão muito perto de zero, então eles vão ser jogados lá para cima. E os valores que estão à esquerda estão muito perto de zero, mas estão abaixo do eixo. Então eles vão ser jogados lá para baixo. É esse efeito que a gente visualizou aqui, ó. Levi, ajudou? Ah, tá. Então o 0,5, como a função vale zero, ele é a nossa referência para quando a função tender a menos ou mais infinito, né? Exatamente. Vocês não viram isso em cálculo ainda, não? Não, sim. É que agora tá. com essa função aí ficou meio diferente de perceber. Beleza, mas agora ajudou? Ajudou. Beleza. Mais alguém quer perguntar sobre isso? Lucinéia quer perguntar? Não, professor. Vou ver todos esses pontos com calma para tentar entender melhor. Mas você conseguiu acompanhar, assim, de forma geral? Sim, estou acompanhando. Legal. Tá, beleza. Ninguém é fera aqui não, tá? Tem muito. Que nada. Olha só, então eu recomendo que vocês façam isso mesmo, né? Que vocês repassem esses exercícios para ver se tem alguma dúvida, né? Eu acho que esse exercício que a gente fez hoje, ele é bastante útil, assim, em várias coisas, né? Esse tipo de raciocínio com gráfico, acho que vai ajudar muito, não só nessa disciplina aqui, né? Com as coisas que a gente vai fazer ainda nessa disciplina, mas também, principalmente na disciplina de cálculo, né? Que vocês vão lidar muito com gráfico de função, então vai ajudar muito. Eu acho que exercitar esse tipo de pensamento que relaciona a álgebra com a geometria vai ajudar muito. Beleza? Mais algum comentário sobre isso? Certo? Então eu queria agora falar um pouco dos trabalhos que a gente vai fazer ainda, tá? Você tá doido? Deixa eu projetar outra coisa aqui, peraí. Você tá maluco? Pode interna. A boiada tá passando. Poxa, tá, rapaz. Estão queimando é tudo. Aquele Salles aproveitou a minha... Mas Costa, olha, como eu disse, como eu digo para amanhã, eles estão fazendo o que eles disseram a vida toda que iam fazer. Eles não enganaram ninguém, né? Gente, travou aqui agora. O projeto era esse mesmo, pronto, não tinha outro projeto. Eles falavam claramente que eles iam fazer isso. Então, agora quem botou aí que lute. Olha só, tá aparecendo essa apresentação? Tá sim, Vitor. Tá, então olha só.
a gente pensou na avaliação o seguinte, a gente já tem um trabalho, né, que o prazo é para hoje, e a gente pensou em vocês fazerem mais 3 trabalhos e no final vai ter uma prova, tá? Esses 3 trabalhos é o seguinte, o próximo, depois eu tenho alguns errinhos, eu vou disponibilizar essa folha aqui até amanhã lá para vocês, só preciso corrigir alguns errinhos. Então, o próximo trabalho vai ser sobre a análise de questões do Enem, né? Todo mundo aqui deve ter feito o Enem, então um pouco o objetivo desse trabalho é a gente pensar sobre um conteúdo, que no caso vai ser equação do círculo, que vocês estão visualizando ali, aproveitando uma questão do Enem, que trabalhou com equação do círculo, mas a ideia é aproveitar isso para pensar um pouco em como o Enem funciona, né? Assim, como o Enem é montado, beleza? Então, como as questões do Enem são montadas, certo? E um outro trabalho, que também é uma coisa que é muito importante para a gente, né? Que a gente, uma ferramenta profissional nossa muito importante é o livro didático. Então, outro trabalho vai ser para criticar livros didáticos, tá legal? Então a gente, vai ser esse outro trabalho aqui, que eu vou pedir para vocês criticarem livros didáticos. Quem não tiver livro didático em casa, a gente vai mandar links, tá legal? Beleza? Quer dizer, quem não tiver acesso, a gente vai disponibilizar para vocês consultarem, certo? E a ideia desse trabalho também é ver como é que um conteúdo que a gente vai ver aqui ainda na disciplina é abordado no ensino médio, que é o conteúdo de matrizes determinantes. Todo mundo aqui chegou a estudar matrizes determinantes no ensino médio? Isso, vocês têm alguma lembrança de como vocês estudaram matrizes determinantes no ensino médio? Fez algum sentido para vocês? Ou não? O que quer dizer, por exemplo, determinante? Isso, a Mariana está falando. Foi ruim. Essa é a minha lembrança. Por quê? Porque, em geral, matrizes determinantes é um conteúdo do ensino médio. A Misael está falando que era mecânico, né? A professora associou com sistemas. Bom, Mariana, isso aí é bom, é raro acontecer isso, mas é o que a gente vai fazer aqui também, associar com sistemas. Mas esse, em geral, é um conteúdo do ensino médio que, como alguém falou aí, é muito mecânico, né? Todo mundo... É um monte de fórmula que muitas vezes não fazem nenhum sentido, certo? Então, às vezes eu defendo o seguinte, que para ensinar daquela maneira no ensino médio é melhor não ensinar, é melhor não ter. Mas o trabalho é um pouco sobre isso. A gente vai estudar aqui matrizes determinantes e eu vou tentar, assim, dar algum sentido para aquela matéria que é ensinada no ensino médio de forma tão mecânica e vou pedir que vocês olhem nos livros didáticos do ensino médio como isso tem sido ensinado. E esse trabalho de analisar livros didáticos, a gente pensou que poderia ser em grupo. Não sei o que vocês acham. Vocês acham uma boa ou não? Isso. Isso está em negociação também. Então, esse seria um trabalho em grupo e os outros seriam individuais. Tá? Depois... eu tinha pensado de 3 ou 4, assim. Certo? E o último trabalho é um trabalho que é o seguinte. Depois de várias coisas que... E esses 2 últimos trabalhos vão ser para entregar no final da disciplina, tá?
Esse último trabalho é uma coisa que eu acho que é bem importante, um exercício que todos nós devemos fazer, que é lembrar das nossas experiências na educação básica. Então, basicamente, nesse último trabalho, eu vou pedir que cada um escreva uma redação relembrando de experiências boas e ruins da educação básica. Depois vai estar tudo explicado bonitinho ali no texto. Experiências boas e experiências ruins. Tá legal? Certo? Por quê? Mas olha só, não é para lembrar de tudo, é para lembrar de pelo menos uma experiência que vocês tenham registrado como uma experiência boa. Na verdade, é uma experiência relacionada, assim, à prática do professor de matemática, né? Uma forma que o professor ensinar uma prática de sala de aula que vocês lembram como uma coisa que foi boa, que ajudou a aprender, por exemplo, e uma prática que foi ruim. Tranquilo? Mas o trabalho vocês estão visualizando ali na tela e amanhã ele vai estar disponível com tudo explicado lá, bem bonitinho. E o objetivo desse trabalho é pensar um pouco se tudo isso que a gente discutiu na disciplina ajudou a vocês a repensarem a forma como vocês aprenderam matemática na educação básica. Beleza? Não tem problema. Quem já terminou há muito tempo o ensino médio, que tem dificuldade, mas pode ser uma lembrança vaga. Sempre tem alguma coisa, não precisa nem ser no ensino médio, pode ser no ensino fundamental também, certo? Só não pode ser no ensino superior, tem que ser uma experiência da educação básica. Por que tem que ser uma experiência da educação básica? Porque aqui o curso tem por objetivo formar vocês como professores da educação básica. Então, mais ou menos o objetivo desse trabalho é pegar uma experiência que vocês vivenciaram como alunos e reavaliar com olhos de professor. Então, por isso que tem que ser da educação básica, que é o contexto onde vocês estão sendo formados para ensinar. Tranquilo? Quem não lembra, assim, com muita nitidez, não tem problema, tá? Pode ser uma experiência. Sempre a gente tem alguma lembrança. Assim, não precisa descrever assim detalhadamente. A ideia é como vocês vivenciaram aquilo, entendeu? Você pensa que não lembra de nada. Aconteceu isso comigo também. De repente começa a aparecer coisas e coisas, e quando você vê, escreveu um monte. Pois é. Verdade. Isso aí. É isso, então. Alguma dúvida sobre os trabalhos? Esse exercício é bem interessante, né? Quem já fez. Então, por hoje é só. Jéssica, quer falar? Não, eu ia até brincar que eu fiz isso na aula de saberes docentes contigo, agora no doutorado. Lembrar de décadas passadas foi brabo. Foi a graduação, no caso, né? Mas foi bem interessante, porque coisas assim que eu refleti demais sobre disciplinas que eu tive na graduação, né? Eu fiz em 2000 a 2004 minha graduação. Assim, eu lembrei de muita coisa, assim, coisas que refleti muito e nossa, eu vi como hoje os pensamentos evoluíram dentro da graduação. Tem. Isso aí. Então, eu não vou nem falar quando eu fiz, né? Vocês não eram nem nascidos. Mas eu sempre tenho lembrança, assim, do primário, né? Do Fundamental 1. Mas, enfim, não precisa ser uma coisa fielmente, assim, que vocês vão contar, é mais ou menos. Entendeu? Algo que vocês lembram. Beleza? Então é isso. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa semana. Tchau. Boa noite. Pessoal, boa semana aí pra você. Valeu.